Graça e paz. Que bom estar de novo aqui para estudarmos a lição da Escola Dominical número 12, a Igreja fora da Igreja. O tema nós temos do Raízes da Nossa Fé, como a gente já tem visto, já estamos na 12, né? O texto bíblico básico para hoje é Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja, que é o corpo de Cristo, que a gente viu a semana passada sobre isso, é um organismo vivo, mas também ela é chamada para viver em comunidade, para congregar, para adorar a Deus e é convocada a sair para fora do templo. Então hoje nós vamos pensar um pouco sobre isso. É muito bom viver em comunidade como corpo de Cristo, a gente ama a comunhão, mas nós somos convocados a ir para fora das paredes do templo para resplandecer como luzeiro nesse mundo, como diz Filipenses 2,15. Então, nessa lição, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Romanos 12, 1 até 15, 13, Paulo vai dando recomendações à igreja, à comunidade, a respeito das relações de fraternidade, de justiça dentro e fora da igreja. O que é importante, veja bem, Jesus veio para implantar o reino dele. E nós somos a igreja e nós precisamos levar essa mensagem para fora da igreja. Quando Jesus foi ao céu, quando ele voltou na ascensão, depois da morte, da ressurreição, ele voltou para o céu. Antes de ir, ele disse em Mateus 28, 18 a 20, que era para nós irmos levar a mensagem, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que então as pessoas pudessem guardar isso no seu coração, ou seja, que elas pudessem receber a salvação nas suas vidas. Esse texto de Romanos, ele começa dizendo que não é para a gente se conformar com o século, mas transformar pela renovação da nossa mente. Veja bem, não se conformar é ficar, perceber, enxergar o que realmente está acontecendo. E eu vejo que realmente a gente enxerga isso. A maioria das pessoas conseguem enxergar as coisas ruins, as coisas que não são boas e que estão atrapalhando a vida no nosso tempo. Tem muitas coisas ruins acontecendo, muita dor, muita tristeza, muita gente com ansiedade, devido ao que nós temos vivendo. Então as pessoas veem, mas o apóstolo Paulo, ele diz assim: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a gente vê muita gente que não se conforma, não gosta, reclama, mas não faz nada para transformar. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho conversado com muita gente que tá triste com as coisas que vão acontecendo, inclusive na igreja, nas igrejas em geral. Não tô dizendo na igreja metodista de Biporã, mas assim, no contexto geral da igreja. Então eu vejo muita gente que vai à igreja só para achar defeito e também só reclama da igreja, da instituição, disso ou daquilo. Mas o apóstolo Paulo, ele nos convoca a não nos conformar, porém, ele diz, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Se a gente quer que não seja desse jeito, nós somos agentes de transformação. Eu e você somos a igreja de Cristo. Se nós não estamos felizes com alguma coisa, nós precisamos colocar diante de Deus: Deus, eu estou aqui à sua disposição para ser instrumento de transformação dessa realidade. Qual seja essa realidade na igreja, na minha casa, na cidade, eu quero me colocar à disposição para ser instrumento de transformação. Não adianta a gente ficar reclamando. A gente precisa fazer alguma coisa.
E eu sempre oro toda semana num posto de saúde aqui da cidade, e eu acho isso tão interessante porque assim, eles estavam tendo grandes problemas com comunhão, com desunião, porque são muitos funcionários e tal. E então a liderança na época, a líder lá, a chefe, falou: olha, dá para trazer a pastora para vir orar aqui uma vez por semana com a gente, para que a gente tenha um ambiente melhor de trabalho? E eu fiquei pensando, isso é o que diz em Romanos. Nós não nos conformamos, mas não adianta a gente ficar reclamando que o ambiente de trabalho é ruim. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa colocar o pé para fazer alguma coisa. E ela, então, tomou uma decisão. Ela teve uma atitude para a transformação. E qual foi essa atitude? A atitude de pedir para alguém para vir orar no lugar toda semana e conversar com os funcionários. Eu vou lá toda sexta-feira, às 7 da manhã, para orar e para colocar a palavra, para ministrar a palavra. E já faz quase um ano. E o lugar, o ambiente se tornou muito mais agradável, muito mais em paz, por causa não de mim, por causa da presença de Deus que entrou naquele lugar, por causa da liderança que teve uma atitude de pedir que o Senhor entrasse naquele lugar, que Deus entrasse naquele lugar. Então, é sobre isso que nós precisamos pensar. Não adianta a gente olhar para o mundo e reclamar das coisas que estão acontecendo. A gente precisa sim ser instrumento de transformação no tempo nosso e na onde nós vivemos. Não adianta a gente reclamar da nossa casa se a gente não se coloca à disposição de Deus para transformar a situação. Não adianta a gente reclamar da cidade se a gente não colocar-se à disposição de Deus para mudar a situação. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala que sobre a gente ser agente de transformação. Então, o que ele diz? Que não se amoldem, não se conformem ao padrão do mundo. Transformem-se e transformem então pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós queremos que a vontade de Deus seja feita. Nós queremos experimentar a perfeita vontade de Deus. Mas para isso, nós precisamos não nos conformar com o que está acontecendo, mas também ser agente de transformação e entregar nossa vida a Deus dizendo assim: eu quero ser agente de transformação e eu quero que primeiro o Senhor transforme a minha mente e o meu coração. Filipenses 2,15, então, diz assim: para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Veja bem, primeiro em nós, né? Tem um cântico que diz: a começar em mim quebra corações. O que o Paulo está dizendo para os filipenses e também para os romanos que a gente leu, porque ele fala que a gente precisa não se conformar e se transformar. Deixar Deus transformar a gente para que a gente possa ser agente de transformação. A mesma coisa em Filipenses, veja bem. Nós precisamos de entregar nossa vida para Jesus cada dia para que a gente venha a se tornar puro e irrepreensível, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, que é o que nós estamos vivendo. No qual, aí vem a segunda parte, que é a igreja fora do templo, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Ou seja, se a gente for luz de verdade, nós vamos brilhar onde nós estivermos. Nós vamos andando e vamos levando a luz de Deus e brilhando onde nós estivermos. É isso que Deus convoca a gente a fazer. Essa é a convocação de Deus para a nossa vida. Esse é o nosso compromisso com o Deus da vida. Qual é o compromisso nosso? O mundo jaz no maligno e existe morte, suicídios, tristeza, angústia. E Jesus disse que ele vinha para nos dar vida e vida com abundância. Jesus é o Deus da vida, Deus é o Deus da vida. E nós precisamos levar a vida para as outras pessoas. É um estilo de vida que nós temos que prega isso e que vive isso porque nós temos vida com Jesus.
É preciso então que a gente comece a sair do templo e comece a conhecer qual é o ambiente do seu bairro. O que tem acontecido no seu bairro? O que você pode fazer para a transformação do seu bairro? Você já começou a orar pelos seus vizinhos? Você ora pelos seus vizinhos? Você ora pelo seu bairro? Você ora pela sua cidade? Sempre, entenda isso, sempre o primeiro passo para a transformação de algo é começar a orar. Se você tem problemas na sua escola, comece a orar por ela. Se você tem problemas no seu trabalho, comece a orar pelo seu trabalho. Se tem problemas dentro da sua casa, comece a orar pela sua família. Tudo que a gente quer começar transformação, a gente precisa sempre começar pela oração. Deus está nos chamando a fazer estas coisas. Nós precisamos ir além. É bom ficar dentro da igreja, é bom receber a palavra, é bom sermos ministrados, participar da ceia, da escola dominical, do culto de oração, mas a nossa missão vai além disso. Eu entendo assim, que a pessoa que fica só dentro da igreja, no banco, esperando que alguém faça, ela sempre vai ficar só achando defeitos. Quem realmente faz a missão, quem sai para fora para trabalhar para Jesus, não fica encontrando defeito em nada porque não tem tempo para isso. Porque todos nós somos imperfeitos. A igreja, ela é imperfeita, porque ela é feita de pessoas humanas que ainda estão em construção, em reforma. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas, nós precisamos levar vida, levar luz para as pessoas. E quando nós fazemos isso, nós não temos tempo para ficar achando defeito nos outros. Então, hoje eu quero te convocar, em nome de Jesus, a se comprometer com a missão do Senhor. E a missão não é ser missionário na Indonésia. A missão é você começar a orar pela sua casa, pelos seus vizinhos, pelo seu bairro, pela sua cidade, pela sua nação. Quando falamos em igreja, geralmente pensamos no espaço físico, né? Sempre que você fala assim, a igreja, você diz, vou à igreja, porque é um espaço físico. Mas, e a gente raramente pensou que a igreja é as pessoas que se reúnem ali. A palavra igreja no grego é eclésia e significa assembleia ou uma reunião de pessoas que professam a mesma fé. O que é igreja então? A eclésia ou a eclesia, ela é uma reunião de pessoas que professam a mesma fé. Quando você fala de igreja, você está dizendo de uma reunião de pessoas que professam a mesma fé. Se essa reunião de pessoas é feita ao ar livre ou dentro de quatro paredes, não importa. O que importa é que é uma igreja, porque é uma reunião de pessoas que professam a mesma fé. Contudo, a direção que Jesus traz para nós e seus apóstolos no Novo Testamento, ser igreja é além disso, não é só se reunir pessoas de uma só fé. Existe a ação da igreja, fora do espaço e fora da comunhão. E é uma dimensão da igreja que ela é pública. E como é que se faz isso? A igreja, que é uma reunião de pessoas que professam a mesma fé, começa a perceber as necessidades da sociedade ao redor. Necessidade dos vizinhos, necessidade das famílias ao redor, necessidade do bairro. E então, começa a perceber também se existe oportunidades para testemunhar Cristo e fazer a missão de alguma maneira. Nós fazemos aqui na igreja a geladeira solidária porque é uma percepção de uma necessidade. E é muito interessante que quando nós fomos instalar, eu pensei em comida apenas. E sempre que as pessoas comem, nós instalamos para pôr comida. E falando da questão da necessidade, né? As pessoas vinham e elas pegavam a marmita e sempre pediam água gelada. Então nós começamos a perceber que não havia, principalmente para os moradores de rua, não havia onde eles conseguirem água fria. Porque na nossa cidade a água ela sai da torneira morna.
E as torneiras que tinham pela cidade, né, nos lugares públicos, como praças, elas saíam quente. E eles não tinham, então, é oportunidade de tomar uma água gelada. E essa foi uma percepção dessa necessidade, porque a princípio a nossa ideia era colocar comida, marmitas de comida para que os moradores de rua pudessem pegar. E aí eles começaram a nos pedir água gelada. Então nós começamos a buscar garrafinhas as pessoas nos trazem, pegamos em restaurantes, e aí a gente lava as garrafinhas, assim a gente lava as garrafinhas e enche de água boa, gelada, que a gente tem um filtro, tem 2 filtros bem bons aqui na igreja, a gente enche as garrafinhas de água no filtro certinho, geladinho, e deixa elas na geladeira, muitas garrafas de água. E durante todo o dia a gente coloca o dia inteiro, a gente coloca garrafinhas de água e o dia inteiro as pessoas buscam garrafas de água. Essa é uma percepção pequena, gente, muito pequena. Estou citando um exemplo muito simples, porque às vezes a gente acha que a missão é fazer uma coisa muito complicada. Mas a missão, ela é assim, a igreja fora da igreja é perceber a necessidade de alguém e ir em busca de uma transformação dessa necessidade. Então, uma simples garrafinha de água, que o que a gente gasta? Gasta tempo para encher as garrafinhas, colocar na geladeira e as pessoas vão pegando. Muita gente, esses dias eu encontrei uma senhora aqui na frente, que mora aqui para baixo, e ela falou assim, eu não posso colaborar muito com comida, essas coisas, mas eu trago garrafinhas, eu pego as garrafinhas, ponho num saquinho e trago aqui. Deixo aqui, ela joga pelo muro na sacolinha e é o meio que eu tenho para ajudar. Que bom! Ela viu a necessidade, viu que a igreja tinha proporcionado um meio para que ela pudesse ajudar. Eu acho que a igreja, eu entendo que a igreja como instituição, ela é promotora de meios que as pessoas possam cumprir a sua missão. Então a geladeira está ali e as pessoas podem colocar tanto comida como trazerem garrafinhas ou qualquer outra coisa, iogurte, fruta, para colocar na geladeira. Para que a gente possa suprir a necessidade de alimento e de água que as pessoas necessitam ao nosso redor. Então, a ação da igreja, ela sinaliza então essa dimensão pública. E na sua casa, o que é a sua, então assim, nos meus vizinhos o que eu vou fazer? Tem alguém na rua na sua quadra, na sua rua, que perdeu o emprego, que não tem alimento, que não conseguiu comprar o material escolar do seu filho porque está sem emprego, e você pode ajudar, ou pode pedir para alguns amigos se juntarem para ajudar, ou pode pedir para a igreja também ajudar se tiver condições. De alguma maneira, nós vemos uma necessidade, essa é a missão da igreja, é ser sensível às necessidades da onde nós somos colocados por Deus e então, de alguma maneira, como luz que nós somos, transformar essa necessidade em bênção e para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembre-se que toda a ação ela começa com a oração. Você pode dizer: meu Deus, são tantas necessidades, o que eu vou fazer? Comece orando. A gente sempre precisa orar. Romanos 1,8 diz assim: antes de tudo, sou grato ao meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então, assim, anunciar a nossa fé. Essa também é um projeto de ver a necessidade. Veja bem, se você tem ao seu redor pessoas que estão sofrendo, você vai falar sobre a sua fé. Você vai testemunhar as coisas que Deus tem feito na sua vida. E assim você vai ensinando a fé a outras pessoas. Isso é ser igreja fora da igreja. Romanos 1,18 diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Fazer justiça também é parte da nossa missão.
Existem muitas coisas injustas hoje, a gente percebe muitas coisas injustas. Então, se a gente tem condição de transformar essa situação, lembra-se do texto de Romanos que a gente leu no princípio? Não vos conformeis com as coisas que estão acontecendo, não vos conformeis com esse século, não vos conformeis com o padrão que está neste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não adianta a gente só não se conformar, a gente precisa transformar. Romanos 2,11 diz: pois em Deus não há parcialidade, não existe, Deus não olha para um e deixa o outro. Todos nós merecemos, todos nós temos direito à justiça, temos direitos que precisam ser abençoados. Bom, Romanos 3,9-19 diz: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua engana, o veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça. Marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Novamente, Paulo falando sobre os romanos e sobre a parcialidade e imparcialidade. Não existe porque nós somos cristãos, somos melhores do que os outros. Todos nós pecamos. Todos nós carecemos da glória de Deus. E por isso, todos nós temos direito também à justiça de Deus. Romanos 1,16 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim e pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu e depois do grego. Mais uma vez, Paulo falando da justiça e da imparcialidade. Atos 2,42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Aqui Paulo está falando, Lucas está falando da igreja primitiva. A igreja primitiva, a igreja primeira, ela se dedicava à comunhão, que é a igreja dentro da igreja, dentro do templo, e partir do pão, que é a Santa Ceia, e realmente celebração, partir mesmo o alimento e compartilhar o alimento. E também ela se dedicava ao ensino e às orações. Nós precisamos cumprir todas essas coisas como igreja do Senhor. Lembra que a igreja é uma reunião de pessoas que professam a mesma fé. E nós somos convocados a sair das quatro paredes para então levar a luz a outras pessoas. 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós precisamos andar na luz para levar a luz. Precisamos andar com Jesus. A gente precisa caminhar. Deixa eu ler aqui o texto. Não se conformar. Então, o texto de Romanos, não se conformar pode começar, voltando a dizer, começa com uma sincera oração. O que eu quero convocar você hoje, em nome de Jesus, é que você pare hoje e comece a primeiro perceber como é que você está no seu coração. Perceba as coisas ao seu redor. E fala: Deus, eu não quero me conformar, porque primeiro nós às vezes nos conformamos. Muita gente fala assim: é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Deus tem um padrão de vida e vida com abundância para todas as pessoas. Nós precisamos não nos conformar. As coisas, tá acontecendo assim, o mundo tá depravado, as coisas estão difíceis, está acontecendo tanta violência. É assim mesmo. Não, a violência não é assim mesmo. O desamor não é assim mesmo.
Isso é sinal do final dos tempos, que o amor ia se esfriar. Mas não pode ser assim. A igreja do Senhor, ela tem que sempre lutar a favor da vida. E nós precisamos levar a vida. Primeiro olhe, não se conforma. Pede para Deus colocar no seu coração um desejo imenso de transformação. E depois você se coloca diante de Deus e começa a orar. Deus, eu quero que a minha cidade seja transformada. Eu quero que o meu país seja transformado. Eu quero que a minha família seja transformada. Eu quero que o meu bairro seja transformado. E para isso, Deus, eu me coloco à sua disposição. Se o Senhor quiser me usar como instrumento no meio disso tudo, eu estou pronto para te servir. Que o Senhor possa mesmo tocar no seu coração profundamente, para que você seja instrumento de bênção nas mãos de Deus. E que a gente possa não se conformar mesmo e ser luzeiro, que a gente possa levar luz, que a gente possa levar a palavra onde nós formos. Não interessa onde você está, de verdade. Às vezes você está num encontro com amigos, né? Às vezes você está na escola, no trabalho, na manicure, no cabeleireiro, se você é mulher, ou num bate-papo com homens que são seus amigos, ou na hora do almoço, quando você está no trabalho e seus amigos ali se reúnem. Ao invés de ficar falando abobrinha, tentem sentir o que está acontecendo, ver as necessidades e calmamente, tranquilamente, converse com as pessoas e seja luz na vida das pessoas. Eu te abençoo em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, para que você seja luz aonde você estiver. Que você possa temperar essa terra e ser o sal da terra, em nome de Jesus. Deus, nós nos colocamos diante de Ti e te pedimos, Senhor, nesse dia, que o Senhor nos faça instrumento nas suas mãos, que a gente seja luz aonde a gente estiver, que a gente não se conforme com as coisas e não ache que as coisas são assim mesmo. Que a gente possa, Senhor, nos sentir tristes com aquilo que estamos vendo e ouvindo. E que a gente possa se colocar primeiro em oração por essas transformações. Que o Senhor transforme o nosso coração. Que o Senhor nos transforme, que nos faça luz, para que onde nós estivermos possamos levar a Tua luz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão, minha irmã. E até domingo que vem, se Deus quiser.